Curso de Analítica Junguiana, módulo 16/24. É um curso cujos vídeos são gratuitos. São 24 vídeos. Nós estamos no vídeo 16. Ainda faltam 8 vídeos. Todo o curso da Analítica Junguiana em 24 vídeos. Este é a sonhoterapia, que nós vamos falar a primeira parte. O módulo 17 nós vamos falar também da sonhoterapia, a segunda parte. O curso os vídeos são de graça, ou gratuito. Mas você pode se matricular e fazer o curso, ou seja, você já tem os vídeos gratuitos, está todos no YouTube, e eu envio também pelo Zap para as pessoas que solicitarem. Mas se você contribuir com R$40 por cada vídeo, no final dos 24 vídeos, 24 contribuições, você vai receber o certificado de analista junguiano e a carteira com o número de registro da ANPC, e seu nome vai constar no site. Ou poderá receber o certificado de pós-graduação livre em analítica junguiana. Ou os dois, desde que você contribua, nesse caso, 2 vezes. Se você está chegando hoje e está vendo o módulo 16, não precisa você contribuir com 16 de R$40. Você pode contribuir com uma, e aí a gente envia, você manda, contribui pelo Pix, e-mail, anpc2018@gmail.com, envia o comprovante para o Zap 6198-340-6632. Imediatamente nós vamos matricular você e vamos enviar a apostila do módulo que você pagou. Perfeito? Então você pode fazer devagar, sem nenhuma pressa. Então vamos hoje falar sobre a sonhoterapia. A sonhoterapia é uma das técnicas mais impressionantes da psicanálise, diríamos assim, da analítica junguiana. Embora propriamente Jung não chegou a falar de sonhoterapia, mas os discípulos de Jung desenvolveram essa técnica muito bem. E hoje existem diversos livros sobre sonhoterapia. E é uma metodologia fantástica. É a arte de lidar e manipular os sonhos. Steckel fala sobre a interpretação de sonhos. Freud fala também, tem a sua interpretação de sonho. Jung também tem. Erich Fromm também tem a sua interpretação de sonho. Ou seja, cada psicanalista criou seu método de interpretar os sonhos. A sonhoterapia, ela é diferente, é uma técnica diferente. Parte do princípio de que você pode acessar o seu inconsciente através do sonho. Se Jung diz que o sonho é um espelho da alma ou do inconsciente, Freud diz que o sonho é um disfarce em que o inconsciente se comunica com o consciente através de elementos disfarçados. Na sonhoterapia, não se preocupa em lidar como espelho ou como disfarce. É uma complementaridade e trabalha com o sonho de uma forma totalmente diferente. É a arte de lidar e manipular os sonhos. Nessa primeira parte, nós vamos ver vários métodos. Na segunda parte, nós vamos ver exatamente as técnicas mais avançadas da sonhoterapia. Eu conheço pessoas que usam a sonhoterapia como uma técnica em si e atendem na sonhoterapia, tá? Sem precisar usar nem a psicanálise nem outra coisa. A sonhoterapia, ele se tornou uma espécie de terapia isolada. Mas nós colocamos dentro da analítica junguiana porque a sonhoterapia está sempre
ligada ao sistema de Jung. Então vamos lá. Dito isto, nós vamos então entrar na sonhoterapia. A terapia pelo sonho. A sonhoterapia seria a terapia pelo sonho. Você não precisa interpretar, eu já disse. Você usa o sonho para fazer uma terapia. Os sonhos são o nosso jornal íntimo. E a cada dia trazem mensagens do nosso interior, do nosso inconsciente. Os sonhos são nosso guia pessoal. Ele fala com você. Nosso terapeuta interior que conversa com você. Eles revelam conflitos e soluções. Se você prestar atenção ao seu sonho, você vai perceber, vai ter um cabedal de informações impressionante do seu inconsciente. A física quântica já provou que o nosso inconsciente é um verdadeiro computador quântico. Ele reformula, ele elabora, aliás, o próprio Freud dizia, a elaboração onírica. Jung dizia que além da elaboração do inconsciente pessoal, existe a elaboração do inconsciente coletivo, como um todo. Ou seja, é impressionante isso. E Viktor Frankl, por exemplo, que fala sobre o inconsciente espiritual, também tem a elaboração espiritual. É impressionante como o nosso inconsciente é fantástico e pode nos guiar se você tiver esse dom ou essa técnica. Você vai aprender aqui conosco. É para isso esse sonho. Se você quiser depois mais informações, você pode solicitar. Muito bem, vamos então. Os sonhos falam por meio de metáforas, símbolos e códigos. E compreender esta linguagem permite estabelecer um diálogo verdadeiro com o nosso inconsciente. Atingir um equilíbrio emocional, trilhando melhor nossos caminhos. A sonhoterapia é um processo terapêutico, eu já disse. É um processo terapêutico. Ele em si já é um processo terapêutico. Tem vários métodos, tem várias técnicas. Eu mesmo, pessoalmente, além das técnicas conhecidas da sonhoterapia, criei algumas técnicas a mais, inclusive a própria alquimia, você usando a sonhoterapia. Nós vamos ver isso aí. A sonhoterapia permite entrarmos em contato com o inconsciente através da análise dos sonhos ou da manipulação dos sonhos, decifrando e aplicando as mensagens para a nossa vida. É um conjunto de técnicas terapêuticas para compreender os diversos tipos de sonhos e para lidar com o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. É um conjunto de técnicas terapêuticas. São várias técnicas envolvidas, sempre lidando com os sonhos. Quando você tem um sonho, é um material riquíssimo que chega às suas mãos e que você pode usar. O terapeuta pode usar esse sonho para entender, para interpretar ou até para manipular. Nós vamos perceber isso. Você vai me perguntar, mas como é que fica essa história? A sonhoterapia, vou fazer um resumo primeiro para a gente entrar dentro desta matéria. A sonhoterapia propriamente dita é você voltar a sonhar, o sonho sonhado. Para mim seria a melhor definição. A sonhoterapia é uma técnica magistral em que você sonha, ou seja, você tem um paciente, se você é terapeuta, você é psicanalista, tá? É por isso que você precisa fazer psicanálise, pode se matricular nesse curso e fazer, sem dúvida alguma, tá? O paciente traz um sonho, ele tem um problema, tá? Ele traz um sonho, aí tem técnicas para você aprender a lembrar do sonho, porque todos sonhamos. Ninguém pode dizer que não sonha. Aliás, foram feitas experiências nos Estados Unidos, né? Pessoas que foram obrigadas a não sonhar acabaram adoecendo, porque realmente ninguém vive sem sonhar. Nós precisamos sonhar. Sonhar é obrigatório. O dia que você parar de sonhar, você já morreu.
você já não existe mais, não está mais nesse plano. É essa a função. Então o sonho é algo que é intrínseco do ser humano, ele funciona no inconsciente. Assim como você precisa conversar com alguém, o seu inconsciente também conversa com você. Você pode dizer, não, eu não me lembro do meu sonho. Já falaram isso para Freud, e Freud chegou a dizer, não, a questão é que ninguém lida com sonho. Ninguém está acostumado a lidar com sonho, ninguém está preocupado em analisar o sonho, nem o próprio Freud. Só que o Freud, depois, quando o pai faleceu, ele começou a sonhar muito e ele começou a pesquisar. E aí foi que ele fez um estudo profundo, desde os tempos de Aristóteles até os dias dele, e analisou de uma forma magistral e produziu aquela obra-prima chamada Os Sonhos, né? A Técnica do Sonho, tá? O livro que Freud publicou. Então, mas o sonho, o seu paciente tem um problema, ele traz um sonho, você pode fazer, isso é uma coisa fantástica, você pode fazer com que aquele paciente volte a sonhar aquele sonho sonhado. E tem uma técnica para isso. E essa técnica é que nós vamos desenvolver aqui, neste módulo, e no próximo. Sendo que o próximo é mais importante ainda que esta. Você pode voltar a sonhar. E é interessante que se você pode, e isso chama-se reentrada no sonho. Você tem um sonho, você coloca a pessoa em estado relaxado, não em estado de hipnose, apenas estado relaxado. E tem uma técnica para a pessoa voltar a sonhar. Para isso você precisa decorar o sonho do paciente, para você dar ordem para que o paciente volte a entrar no sonho. Ele entra no sonho e ele revive de novo o sonho, e é impressionante, o mesmo sonho, sendo que esse sonho pode ser analisado dentro do sonho, você pode mudar, você pode articular, você pode manipular, você pode fazer 1000 coisas com esse sonho. Então, esta é a sonhoterapia. A sonhoterapia tem suas bases na psicologia de Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço e grande personalidade do século XX. Você já sabe disso, nós estamos estudando Jung. Responsável pelo resgate do conhecimento dos símbolos e do inconsciente coletivo da humanidade. Seus discípulos expandiram suas pesquisas, é impressionante, os discípulos de Jung, em várias personalidades, né? Von Fram, por exemplo, e outros grandes mestres, desenvolveram as técnicas de Jung em várias linhas de pesquisa, tá? Seus discípulos expandiram suas pesquisas, e uma delas é a sonhoterapia. E hoje podemos utilizar esta ferramenta de autoconhecimento com muita segurança. Entendemos o inconsciente como uma fonte de vida, da sabedoria interior, do eu superior ou do self, que se manifesta nos sonhos, nos símbolos, na arte. E muita coisa as pessoas conseguem fazer através dos sonhos. O inconsciente é o lado simbólico da vida e engloba a vida psicológica e espiritual também. A linguagem do inconsciente é simbólica. Você já sabe disso. Já estudamos análise dos sonhos de Jung. E no curso de ontem, por isso na sexta-feira, nós temos o curso de Freud. No sábado nós temos o curso de Jung. E no curso de Freud nós já analisamos a interpretação de sonho de Freud. Ele tem uma linguagem do inconsciente simbólica, metafórica, alegórica, poética. É preciso aprender a interpretá-la. Eu diria mais, a manipulá-la também. Alquimistas e mestres como Giordano Bruno, um dos maiores mestres da mística italiano, que inclusive foi
queimado vivo pela Inquisição, porque justamente falava essas coisas, mexia com essas coisas, mexia com o inconsciente. Giordano Bruno, eu tenho as obras dele, é fantástico, e ele lida com essas questões. E utilizaram para resolver e solucionar problemas e produzir a sincronicidade. Nós temos vídeos no YouTube, infelizmente foi derrubado, mas eu pretendo novamente publicar no novo canal que nós temos. Produzir a sincronicidade. Você pode produzir. A sincronicidade acontece, é acausal, mas você pode produzir. E um dos métodos é justamente a sonhoterapia. Os principais métodos da sonhoterapia. Bom, eu coloquei 7, mas depois acrescentei mais 2, ou seja, são 9. Tá? Mas vamos falar de cada um. A sonhoterapia individual, a sonhoterapia em grupo, a sonhoterapia no atendimento terapêutico, a sonhoterapia na clínica psicanalítica, a sonhoterapia na pesquisa, a sonhoterapia para gerar a sincronicidade e a sonhoterapia na alquimia. É impressionante, mas é isso. E você está mexendo com o inconsciente. Tá? Os antigos mexiam com esse inconsciente através do sonho, nós sabemos disso. Vamos então falar de cada um. Essa é a nossa finalidade hoje. Nós vamos falar desses 9 métodos. Rapidamente, porque nós precisamos definir cada um e entender, para que você entenda como funciona a sonhoterapia. A sonhoterapia individual. A sonhoterapia individual pode ser feita eficientemente. Você mesmo pode fazer, por sua própria conta, sem depender de ninguém. Você mesmo. Lembra do sonho, escreve o sonho, tá? Escreve o sonho ou decora o sonho, lembra o sonho, e depois você pode fazer um relaxamento, um auto-relaxamento, e você volta a entrar no seu sonho. E continua sonhando, ou sei lá, o que você quer fazer, mas tem tanta coisa que você pode fazer com o seu sonho, porque, veja bem, o sonho não é uma coisa fixa, é uma coisa produzida aqui no inconsciente. Eu já fiz experiência com sonho, com pessoas que me contaram o sonho era curtinho, né? Por exemplo, eu me lembro especificamente um sonho de uma pessoa, eu precisava do sonho e a pessoa dizia que não sonhava. E eu dizia qual o método de colocar uma caneta, um caderno na cabeceira da cama e ao acordar imediatamente, anotar o sonho. E ela foi tentando fazer isso até que teve um sonho. Só que o sonho era curto, bem curto. Ela sonhou que estava dirigindo um carro numa estrada. Só isso. Só isso. Eu disse, então, tudo bem, vamos usar esse sonho. E ela queria mexer com isso. Então, vamos usar esse sonho. Então, foi marcada a data, ou seja, o dia, e coloquei ela em estado semi-alterado. Você não vai fazer hipnose, é apenas um relaxamento, né? No divã, você manda relaxar os pés, tal, aquela coisa toda, né? É o normal da hipnose, que também nós vamos estudar aqui. Então, depois tem a reentrar no sonho, aí você dá a ordem para entrar no sonho. E eu dei a ordem para ela entrar no sonho, no carro, dirigindo, na estrada. Ela entrou, voltou a sonhar, de repente, e ela falando, ou seja, num estado semi-alterado. Ela vivia o sonho e me contava também o que estava sonhando. Eu perguntei, você está dentro do carro? Estou. Está dirigindo o carro? Estou. Bem, até aí termina o sonho, tinha terminado o sonho. Eu disse então para ela, então continua dirigindo. E ela continuou dirigindo. Aí já estava no sonho. Você vê que o sonho começou a se esticar. E você pode fazer 1000 coisas com esse sonho. Eu disse, me diz como está a estrada. A estrada é boa? Ah, é boa. Uma areia de terra aplanada e tal. E aí fui conduzindo
e tal. Ou seja, o sonho continuou. Eu não vou entrar em detalhes de até onde foi esse sonho, mas aqui nós vamos perceber de que você pode pegar esse sonho, manipular esse sonho e começar a analisar outras questões que não estavam no sonho. Você pode fazer sem depender de ninguém. Você pode anotar seu sonho. É bom ter um diário de sonhos. O que é o diário de sonho? Eu tinha uma aluna inteligentíssima, tá? E uma senhora, eu esqueci o nome, japonesa, e ela era sistemática e ela começou a anotar o sonho. Ela, no final do curso, antes do final do curso, me apresentou um livro desse tamanho, dessa grossura, com todos os sonhos que teve naquela época, inclusive cada sonho analisado, feito síntese, resumo e por aí afora. É um verdadeiro livro. E eu lendo aquele livro, ou seja, praticamente ela chegou a encadernar. Parecia um livro de conto, um livro fantástico, onde contava muitas coisas, muita sabedoria. Tá? Pois é, esse é a sonho-terapia. Você pode anotar, esse é o diário de sonho. O que é o diário de sonho? É simples, você pode pegar um caderno, tá? Um caderno de arame, né? Que é pequeno ou grande, sei lá, e aí cada dia você coloca, né, a data e escreve o que você sonhou. Aí você vai me dizer, não, mas eu não me lembro do sonho. Tudo bem, você coloca lá na cabeceira da sua cama. Ao acordar, você teve um sonho, sonhou com água. Então escreve lá, dia 24 de setembro de 2022, eu sonhei com água. Pronto, tá bom. Porque esse elemento já vai influenciar o seu inconsciente para que amanhã, no dia 25, ou seja, no dia seguinte, você possa continuar sonhando e possa se lembrar. E assim a pessoa vai se lembrando. É falta de costume. Eu conheci quando fiz um trabalho de ação social lá no Pará, né, na Transamazônica. Eu entrei em contato com algumas tribos indígenas que tinham costume de sonhar. Eles sonhavam e sentavam em grupos, né, no dia seguinte, assim, não sei se era todo dia, mas eu fui exatamente no dia que eles sentaram e cada um contava o sonho. Isso é fantástico, tá? Isso é fantástico, tá? Mas você pode fazer o seu diário de sonho e você vai se surpreender que esse sonho diz muita coisa sobre você, orientações e tal. Crie o hábito de registrar seu sonho. Deve trabalhar com seus sonhos constantemente. Trabalhe com seu sonho. Faça perguntas, por exemplo, por que sonhei, para que sonhei, como sonhei, o que significa isso. Escreva embaixo, porque isso vai fazer com que você se acostume e cada vez mais você desenvolva a sua intuição do sonhador. Isso que Steckel diz. Eu tenho um livro de técnicas de análise de sonho, de William Steckel, onde ele analisa sonho e ele fala essas coisas. É fantástico. E Steckel era, segundo Freud, contado pelo próprio Freud, tá? Nas obras de Freud, era o maior intérprete de sonhos que ele tinha conhecido. Era o melhor intérprete. Era uma pessoa que era capaz de resolver um problema de uma pessoa apenas com um sonho contado. E realmente, ontem no módulo de Freud, falei sobre isso, sobre algumas técnicas de William Steckel. Deve trabalhar com seus sonhos constantemente. Assim terá um espaço de tempo, num espaço de tempo X, uma semana, um mês, um ano, informações que irão surpreender você. De como você era, como você está sendo, o que você vai acontecendo, você pode fazer até algumas previsões. Porque Jung fala que alguns sonhos falam do futuro, são premonitórios.
Steckel afirma que o sonho segue uma linha histórica. Ele segue, tá? O ideal seria ter uma série de sonhos pessoais. Vamos supor que hoje você sonhou. Tudo bem. Disse, isso é palavra de Steckel. Não dessa forma, mas é a ideia de Steckel. Aí você anotou esse sonho. Tudo bem. Amanhã você não sonhou. Amanhã você não sonha. Ou seja, esqueceu de anotar ou não lembra. Depois de uma semana você volta a lembrar o sonho. Sabe o que acontece? Esse sonho que você vai ter daqui a uma semana é a continuação do sonho que você teve hoje. É impressionante, mas é o inconsciente. Ele tem uma linha histórica, ele segue uma sequência. É como alguém conversando com você, é o seu interior. Nós temos o nosso interior que fala. É quando você pensa, quando você tem intuição, de onde vem? Você não pode me dizer que tem uma voz falando no seu ouvido, aí já é outra história. Mas a sua intuição vem de dentro de você. Muito bem, então vamos para o segundo método. O método 2 é a sonhoterapia de grupos de sonho. Isto é uma técnica impressionante. Você pode montar no seu consultório um grupo de sonhos. Cada um paga X uma vez por semana, sei lá, cada 15 dias, e o grupo se forma de 5 ou de um grupo pequeno, não muito, 5 ou 8 pessoas no máximo, né? Sentados num grupo. E você pode ser o interventor, ou seja, aquele que dirige, e cada um comparte o sonho. A experiência de grupo de sonho é de um grupo de pessoas que se reúnem semanal ou quinzenalmente, com ou sem um orientador experiente. Por cerca de 2 horas se reúnem, cada membro do grupo comparte seu sonho com o grupo. Depois de conversar, de falar o sonho, cada um tem a oportunidade, pode ter a oportunidade dirigida pelo orientador para expressar o que acha do sonho do colega. E ele conta. Essas experiências são fantásticas para o próprio sonhador, que acrescenta ponto de vista de outras pessoas para ele próprio e pode ajudar muito para que ele continue sonhando e ele entenda realmente o significado de cada sonho. E cada um pode sugerir uma explicação do sonho relatado. Um pode dizer, não, isso deve significar isso aí. O outro diz, não, talvez signifique isso aqui. E assim por diante. Então, esse cabedal de 8 ou 5 ou sei lá quantas pessoas, você tem, é um instrumento que você tem para analisar e entender e compreender o sonho. Estimulado a partilhar um sonho. Pode também ser, num dia só se analisa um sonho. Ou num dia cada um conta o seu sonho. Ou seja, há várias formas, depende de como você quer fazer. Com tempo suficiente para trabalhar alguns sonhos. Cada um pode contar o sonho, não todos vão contar o sonho, e as 2 ou 3 pessoas que contaram o sonho, vocês podem analisar. É impressionante a utilidade do grupo de sonhos. E é uma técnica que você pode fazer um grupo de pessoas, tá? Dentro da técnica terapêutica. 3. Sonhoterapia no atendimento terapêutico. Vamos supor que você não é psicanalista, é apenas não, você é um terapeuta holístico, um terapeuta complementar. Desculpe, apenas, né? Apenas é força de expressão. Então você pode usar a sonhoterapia como no atendimento terapêutico. Nesse caso, os métodos que estaremos expondo no próximo módulo. Pode utilizar como? Veja bem, eu coloquei 8 aqui. Nesse grupo, nesse atendimento terapêutico, você pode analisar o sonho, como diz, voltar ao sonho sonhado. 3. Voltar ao sonho e modificar ou manipular o sonho.
4. Voltar ao sonho e continuar a história do sonho. 5. Utilizar um sonho para acessar um tema proposto. Por exemplo, nesse sonho da pessoa dirigindo o carro, eu poderia muito bem acrescentar um problema qualquer que a pessoa tem, que possa tratar ao longo dessa viagem que ela está fazendo nesse carro. 6. Voltar ao sonho e resolver um trauma. Tem uma questão que não resolveu um trauma, você pode voltar ao sonho e, através desse sonho, abordar aquele trauma daquela pessoa. 7. Seguir a sequência do sonho na série de sonhos. Aí é Stekel. Stekel gosta muito da série de sonhos. Freud chegou a concordar com ele. O sonho só tem sentido numa série de sonhos. Aliás, Stekel tem um método especial de interpretação de sonho, tem até uma metodologia estabelecida por Stekel para interpretar uma série de sonhos, que nós vamos estudar no próximo curso, quando terminar o curso de Freud, ou seja, da psicanálise clínica. Nós estamos já no módulo 19, ontem. Quando chegar a 24, na semana seguinte, nós vamos lançar o curso de psicanálise integrada, onde nós vamos estudar 12 psicanalistas famosos, desde Stekel, Ernest John, Hank, William Reich, Freud, Lacan, Erich Fromm, Winnicott, Bion e outros grandes mestres. São 12. Será também de 24 módulos. É todo o escopo da psicanálise, vamos supor assim. Esse seria a sonioterapia no atendimento terapêutico. Vamos ver um outro, que seria a sonioterapia na clínica psicanalítica. Parece com outro, mas não é bem assim, porque na clínica psicanalítica você não vai usar só a sonioterapia, você vai usar as técnicas de Freud, como associação livre e outras questões, você vai ouvir. Num determinado momento, mais para frente, você pode pegar um sonho do seu paciente e aplicar essa técnica específica. Tá? Os métodos serão os mesmos que estaremos expondo no próximo módulo. A diferença está em que, após uma associação livre, como já disse, e definindo o problema ou dificuldade a ser tratado, terá um objetivo mais claro na condução dos métodos propostos. 1. Voltar ao sonho, direcionar o sonho. 2. Voltar ao sonho e continuar a história do sonho. 3. Utilizar um sonho para acessar o tema proposto dentro da psicanálise que você está fazendo. 4. Voltar ao sonho e resolver o trauma. 5. Seguir a sequência do sonho na série de sonhos de Stekel. E 6. Utilizar o sonho para acessar o inconsciente e fazer outras perguntas, analisar. Tá? Esse é o item 4. Vamos ao item 5. A sonioterapia na pesquisa. Alguns escritos falam sobre Einstein, que ele tinha o costume de, depois do almoço, fazer uma siesta, e em muitas coisas que ele descobriu no sonho. É impressionante. E não somente ele, outros grandes mestres, não só da matemática, filosofia e outras questões. Os métodos serão os mesmos que estaremos expondo, eu já disse. A diferença está em que, partindo de um sonho, pode ser qualquer sonho, você vai voltar ao sonho e direcionar o sonho para a pesquisa que você quer. Você vai pesquisar um tema de interesse do paciente. 2. Voltar ao sonho e identificar os personagens da história do sonho. É muito importante você identificar os personagens do sonho do seu paciente. 3. Utilizar o método de diálogo com os personagens do sonho para acessar novas informações do tema proposto. É interessante. Se você entrar na sonioterapia no sonho e existem duas pessoas, o pai e o filho, uma coisa assim, você pode fazer com que eles conversem e vão conversar. Isso é uma técnica
no inconsciente, funciona. 4. Voltar ao sonho e acessar o tema. 5. Seguir a sequência de sonho na série de sonho após a utilização do método. Você já resolveu, mas quer continuar. 6. Utilizar um sonho para acessar o inconsciente para pesquisa. Tudo bem, você pode fazer isso. Muitos fizeram. Eu já fiz isso. Então isso é muito interessante, muito bom. 6. Sonhoterapia para gerar a sincronicidade. Esse é um método que eu desenvolvi. Tá? Não está em nenhum livro. E tem até um curso para ver sincronicidade com relação a isso que eu desenvolvi esse curso. Os métodos serão os mesmos que estaremos expondo no próximo módulo. Né? Esse método utiliza alguns princípios da física quântica. Existem 8 princípios da física quântica, que você já viu, que você já sentiu, que você experimentou, mas que você não sabia que eram princípios, né, da física quântica. E as técnicas que criei baseado no livro vermelho, o Red Book de Jung. Tá? Se você ler o livro vermelho, entender, interpretar a altura de Jung, você vai perceber que existe essa possibilidade. Jung estava fascinado pela sincronicidade, junto com Pauli, que é o grande físico quântico que ganhou o prêmio Nobel. Voltar ao sonho e direcionar o sonho. 2. Voltar ao sonho e identificar os personagens da história do sonho. 3. Utilizar o método de diálogo com os personagens do sonho para acessar novas informações do tema proposto. 4. Seguir a sequência do sonho na série de sonhos após a utilização do método Steckel e utilizar o sonho para acessar o inconsciente para pesquisa ou você gerar a sincronicidade que você quer. Numa das questões que diz lá no livro vermelho é que o que acontece primeiro tem que acontecer no inconsciente para depois acontecer na realidade. Isso foi falado desde a época dos essênios. E de lá para cá vem com essa história. Giordano Bruno fala isso e outros grandes mestres falaram isso. Você mexe lá e acontece aqui. Isso é a sincronicidade. E a sincronicidade funciona desse jeito. Você pode criar, você pode fazer aqui, pode mexer aqui no seu inconsciente através da sonhoterapia e acontece do lado de fora, na realidade. Isto é sincronicidade. Você gerando a sincronicidade. Nós vamos ver isso, né, especificamente o próximo vai ser ainda a sonhoterapia, segunda parte. Na outra vai ser justamente visualização criativa e imaginação ativa, que são as técnicas que se usa para a sincronicidade. 7. Sonhoterapia na alquimia. Isso também é um método que eu desenvolvi. Métodos serão os mesmos, quase todos eles iguais. Também está baseado no livro vermelho, no Red Book de Jung. Só que aqui, além de entrar no sonho, de acessar o sonho, de conversar com os personagens, você vai criar uma energia. Essa energia, ela é utilizada, é criada através dos mantras hebraicos, palavras-chaves do hebraico. É impressionante, mas funciona. Tá? Com frases em hebraico. Para isso você tem que conhecer. Quem fizer esse curso, por exemplo, eu já dou as frases do hebraico transliterado para você pronunciar e você fazer isso. Tá? Funciona. E acontece. Você pode conseguir, você pode mexer com o futuro, pode mexer com uma porção de coisas. Você vai me dizer, mas isso é possível? É, sim. Voltar ao sonho, identificar os personagens, seguir a sequência do sonho na série de sonhos, eu já falei, e utilizar o sonho para acessar o inconsciente para que isso aconteça, porque primeiro tem que acontecer no inconsciente para depois acontecer na realidade. Isto é alquimia. Isto que eu chamo de alquimia. Tá? Eu tenho uma interpretação toda especial da alquimia, tá? Não é do jeito que as pessoas falam, porque a alquimia tradicional, a que se transformou em química,
é alquimia já do século XIV, XV, XVI. Eu estou falando da alquimia da época de Alexandria, Hermes Trismegisto, quando usavam-se apenas a fala, para transmutar pensamentos, a própria vida, a própria pessoa, para mexer com o sentimento das pessoas, problemas de depressão, angústia, essas questões. Você fazer a transmutação desses elementos ou de eventos externos. Não para transformar ou transmutar chumbo em ouro. Essa já é outra história. Essa é a história que surgiu lá pelo ano 1300, segundo Jung. Jung estudou tudo isso aí. E ele chegou e até chamou de sopradores de fogo, né? Porque na realidade ninguém sabe se eles conseguiram alguma vez fazer essa transmutação de chumbo em ouro. O que se faz sim, e isso tenho prova, você pode transmutar elementos da sua própria pessoa, elementos externos e eventos e muitas outras coisas que você pode fazer. O oitavo, seguir o ego do sonho. Você sabia que quando você sonha, você também está lá dentro do sonho. Você pode seguir o ego do sonho. É um método através do qual você se concentra diretamente sobre o que seu ego onírico é você lá dentro, onírico, né? Às vezes você sonha e dá a impressão que você está olhando, tá? Não está participando do sonho, mas você está vendo. Então esse ego onírico está vendo. Às vezes você que está dentro do sonho mexendo com alguma coisa. Sua imagem no sonho está ou não fazendo. Através desta procura, você penetra mais fundo em direção às emoções e posicionamento subjacentes. O exercício regular desta técnica o tornará capaz de seguir o progresso do comportamento do ego onírico. E pode fazer muita coisa com isso. É a mudança de posicionamento através de uma sucessão de sonhos. Você pode se autoconhecer muito mais profundamente, você seguindo o ego do sonho. E o último, o 9, é reescrever o sonho. Isso é uma técnica muito interessante. Você tem um sonho e você vai reescrever o sonho. Tá? Como é que funciona isso? Ao reescrever o sonho, você pega seu sonho original, investiga seus problemas, você percebe como seu ego onírico poderia ter agido de forma melhor. E ao reescrever, você escreve o sonho com seu ego onírico, já mais ativo e criativo, deixando o resto da energia do sonho mudar, como ela o fará em pesquisa. Ou seja, se você reescrever e você volta a sonhar, você naturalmente o sonho vai mudar. Isso chama-se reescrever o sonho. Isso é uma técnica fantástica, uma técnica pouco conhecida, mas você pode usar isso na terapia, no atendimento clínico, no atendimento terapêutico, no atendimento psicanalítico, sem dúvida alguma. Tudo isto é sonhoterapia. Esta foi a primeira parte da sonhoterapia. É a democratização da analítica junguiana. Este foi o módulo 16. No próximo sábado nós estaremos o módulo 17, que é a segunda parte da sonhoterapia. Você pode se matricular nesse curso enviando o Pix e-mail a npc2018@gmail.com de R$40 e enviar o comprovante com seu nome pelo Zap para o Zap 6198-340-6632. Seja terapeuta, seja analista. Você pode ajudar os outros.